Sabe qual que é um dos principais motivos que dificulta uma pessoa alcançar mudança? Um dos principais? As companhias. Eu acredito que mudança é crescimento, assim como crescimento também é mudança. Dito isso, eu acredito que toda mudança é possível. Qualquer ser humano pode mudar e qualquer circunstância pode ser mudada. Existe uma passagem que diz que para o homem existem coisas que podem parecer impossíveis, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Mudança é um caminho que precisa ser trilhado com muita perseverança. Quando nós falamos de mudança, eu acredito que mudança não é uma decisão única, pontual. Mudança, literalmente, é uma decisão diária. Mudança é uma porta que só pode ser aberta do lado de dentro. Ninguém pode mudar absolutamente ninguém. Quando nós falamos de mudança do ser humano, um dos primeiros personagens que vem à minha memória é de uma mulher chamada Ana. No livro de 1 Samuel, no primeiro capítulo, no capítulo 1, conta a história dessa mulher. Essa mulher, ela era esposa de um homem chamado Eucana, que também possuía uma outra mulher chamada Penina. Penina, ela pôde gerar filhos para o seu marido, para a sua família. Ana, por outro lado, ela não podia gerar. E todos os anos, Eucana, ele apresentava sacrifícios, ele ia até o templo, apresentava suas ofertas. E nessa passagem diz que todos os anos era a mesma coisa. Penina começava a importunar Ana, e Ana começava a chorar. Essa frase, todos os anos era a mesma coisa, ela deixa muito claro que se eu não me levantar de uma forma diferente, eu posso repetir a mesma história por muitos e muitos anos ao longo da minha vida. Essa mulher, ela chorava muito, mas o choro nunca teve poder para mudar a vida dela. Porque eu acredito que a única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa é um posicionamento firme e constante. E por intermédio desse posicionamento firme e constante, nós damos condições do Senhor agir em nossas vidas, e por intermédio desse poder sobrenatural que é derramado sobre nós, a nossa vida é transformada por completo. Ana viveu muitos anos a mesma coisa, até que chegou o momento que ela colocou um ponto final, ela deu um basta. E nessa passagem, a colocação que tem lá, a palavra dita é: e Ana se levantou. Existem momentos que se levantar não é fácil. Existem batalhas e batalhas em nossas vidas. Existem batalhas que nós tiramos de letra.
Mas existem batalhas que ela tem o seu grau de dificuldade maior. Existem lutas que promovem uma dor um pouco maior. Ela vem carregada com uma dificuldade maior em ser superada. Mas, independente do que eu estiver vivendo, ou independente do que estiver acontecendo, eu preciso me levantar, e esse se levantar tem que ser como se fosse uma explosão. Eu tenho que me levantar dando o meu melhor. Eu tenho que me levantar colocando todas as minhas forças, mesmo que naquele momento não sejam tantas, eu tenho que dar tudo de si, tudo de mim, eu tenho que dar absolutamente tudo para conseguir romper. E chegou um momento que Ana se levantou com muita força. Ela foi até o templo, e no templo, ela começou a orar. E nessa passagem diz que, enquanto ela orava, ela estava chorando muito. O profeta Eli estava parado, perto da porta do templo, e ele vendo aquela situação, ele acreditou que ela estivesse embriagada. E ele chegou nessa mulher, embriagada, bebeu, e ela disse: não, Senhor, não, eu não bebi, eu estava chorando enquanto eu clamava por mudanças. A Bíblia descreve que todas as vezes que Penina vinha importunar Ana, Ana chorava. Nessa oportunidade, Ana também chorou, mas foi um choro diferente. Qual vinha sendo o choro de Ana antes dessa ocasião? É aquele choro pela falta de posicionamento? É aquele choro em que nós ficamos lamentando aquilo que nós não temos? É aquele choro que muitas vezes nós ficamos lamentando a nossa perda? É aquele choro de que, poxa, eu fui mandado embora e agora eu perdi o meu trabalho, determinada pessoa da minha família, ela está doente, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? É aquele choro que gera uma passividade. O choro dessa outra oportunidade é o choro que expressa aquele sentimento de que nunca mais isso vai acontecer na minha vida. Estou chorando, só que também eu estou me posicionando, eu estou me levantando. Quando o profeta disse isso a ela, ela poderia ter dado uma resposta um pouco mais firme para o profeta, um pouco mais ignorante. Ela poderia muito bem ter dito: quem você pensa que você é? Eu não bebi. Por que você está falando desse jeito comigo? Mas ela deu uma resposta sábia. E a partir dessa resposta, do mesmo lugar que veio aquela injustiça, aquele comentário negativo, foi pela mesma fonte em que ela foi abençoada. E ela teve a capacidade de receber aquilo que ela tanto desejava, que era o privilégio de poder se tornar uma mãe. Repita comigo, por favor. A minha mudança muda o meu ventre. Quando nós falamos do ventre, ele vai muito além do que a nossa capacidade de gerar filhos. O nosso ventre é o responsável por gerar resultados, vitórias. Então, quando eu mudo, quando eu me levanto, automaticamente o responsável por gerar esses resultados também muda na minha vida. A minha mudança, ela promove mudança em todas as áreas
na minha vida. Uma pessoa forte e corajosa é aquela pessoa que obedece a Deus, passando por cima das próprias vontades, dos próprios desejos, sentimentos, opiniões, e ela fica com aquilo que é certo. E eu preciso de muita força, de muita coragem, para não fazer aquilo que simplesmente eu estou com vontade, mas sim para fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. É uma tarefa fácil? Não é. Mas é uma decisão que precisa ser tomada para ontem. Para alcançar a mudança, eu preciso de uma carga, de uma dose de coragem muito grande. Eu preciso de coragem para confrontar a minha realidade com a verdade. Eu preciso de muita coragem para dizer assim: eu sou inconstante, eu sou um covarde, eu sou um medroso, eu sou uma pessoa imoral, insegura. E por que eu digo que é tão importante esse confronto da sua realidade com a verdade, que é a palavra? A Bíblia fala que a mentira, ela é um pecado. O pai da mentira é o diabo. Mas a pior mentira não é a mentira que eu conto para as pessoas. A pior mentira é aquela que eu conto para mim mesmo. E como que eu sei disso? Porque por um bom tempo eu fui expert nisso. Eu não era sincero comigo mesmo. Eu por muito tempo, eu tentei construir uma imagem ao meu respeito, que não era real. Eu me via como forte e corajoso, mas de forte e corajoso eu não tinha absolutamente nada. Eu me via como uma pessoa segura, mas de segurança eu não tinha absolutamente nada. Tudo ao meu redor estava travado, paralisado, amarrado, mas dentro de mim eu tentava me convencer que estava tudo bem, que eu estava no caminho, que estava tudo certo. E essa linha de pensamento, essa linha de posicionamento, essa postura, só acarretou, só me trouxe uma única coisa: uma frustração que parecia ser inesgotável, não passava. Uma dor interna que ela não passava. Era um incômodo, uma insatisfação. Já parou para pensar que eu posso estar cercado das melhores companhias, eu posso ter pessoas que têm condições de me ajudar a ir para um próximo nível, eu posso ter as melhores oportunidades ao longo de uma vida, e mesmo assim eu continuar carregando esse sentimento? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Então eu precisei de muita coragem para falar as minhas verdades diante de um espelho. Vitor, você é um fraco. Vitor, você começa com muita coisa e não termina com absolutamente nada. Vitor, você é um intolerante. Tua paciência é muito curta, é muito pequena. E por que foi tão importante eu reconhecer cada uma dessas características? Porque enquanto eu não reconheço, eu não vejo a necessidade de mudar. Eu não faço nada para mudar. Porque se algo está certo, se está tudo bem, não tem o porquê eu mexer. Então, quando eu deixei claro para mim que não estava certo, que não estava tudo bem, foi aí que eu consegui encontrar forças para começar a tirar o velho, comecei a fazer uma limpeza, comecei a trabalhar minhas mudanças, comecei a trabalhar o meu crescimento, eu comecei a eliminar absolutamente tudo de negativo que existia em mim, hábitos
vícios comportamentais. E a minha mudança foi promovendo mudanças em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de muita coragem nesse processo de mudança, porque muitas vezes esse processo de mudança vai te levar a um pequeno isolamento. Como assim um pequeno isolamento? Sabe qual que é um dos principais motivos que dificulta uma pessoa alcançar mudança? Um dos principais? As companhias. E por que eu digo que o processo de um pequeno isolamento será necessário? Porque enquanto você estiver andando com companhias que não favoreçam o teu crescimento, fica muito difícil de sair desse lugar. Então você vai ter que muitas vezes dizer não para eles e ficar no lugar que você sabe que você precisa ficar. Quer um exemplo disso? Quem aqui já tentou fazer uma dieta? Levanta as mãos, por favor. Vamos entrar em um acordo aqui. Fazer uma dieta em uma casa em que as pessoas adoram comer uma porcaria, um bolo de cenoura com chocolate, um arroz doce. Nossa, quando eu falo de arroz doce, eu lembro da minha avó. Ela faz um arroz doce tão gostoso. Uma pizza, um hambúrguer. Não é mais difícil fazer dieta nesse determinado cenário? Quando, por exemplo, eu tenho um hábito de falar palavrões constantemente, o famoso bocudo, que a cada 6 palavras, 4,5 é um palavrão. Se eu ando com um grupo que tem esse hábito, abandonar esse hábito se torna mais difícil, não é? Por outro lado, quando eu quero mudar algo na minha vida, e eu vou para perto de um grupo que favorece essa mudança, não se torna mais simples a minha missão? Não é mais fácil? Se você entra em um determinado lugar, e nesse lugar só serve arroz integral, batata doce, frango, ovo cozido, legumes, verdura, salada de uma forma geral, não é mais fácil comer certo? Então muitas vezes esse processo de isolamento vai fazer parte, e nem sempre ele vai ser fácil, porque as primeiras pessoas a te questionar vão ser as pessoas que você costumava andar. O que é? Você não anda mais com a gente? Você ficou bom demais para nós? Você não quer mais falar conosco? E você precisa de coragem, muitas vezes, para dizer: estou em um processo de transformação, estou em um processo de mudança. Quer dizer que você nunca mais vai falar conosco? Não, não é isso, mas eu estou passando por algo e eu preciso deste momento para mudar a minha vida. Eu preciso de muita coragem para falar não para as minhas vontades. Gente, dependendo de qual for a tua vontade naquele momento, quase que te dá uma coceira. Por exemplo, vou ser vulnerável diante de vocês. Normalmente, de segunda a sexta, eu controlo a minha refeição, mas eu controlo assim radicalmente, não passa nada. Eu dou uma abertura de sábado, de domingo, um dos 2 dias, às vezes os 2 dias. E aí, nós tivemos o nosso jejum de sábado para domingo. Tinha comido certinho até aquele momento. Mas depois de tanto tempo sem comer, me deu uma larica de sorvete.
Detalhe, eu nunca fui de tomar muito sorvete, mas a Catarine, minha esposa, ela me apresentou um sorvete que ela não deveria ter apresentado. Um sorvete de doce de leite que, nossa, que trem gostoso. Mas eu já vim, dentro dessa semana, decidido, de que eu não ia fazer os 5 dias e abrir o final de semana. Eu ia fazer os 7 dias seguidos. Quando veio ontem, me deu uma vontade, mas uma vontade, que eu comecei a mexer a perna assim, aí já começou a vir aqueles pensamentos assim, né? Fiquei 10 horas de jejum, muito tempo sem comer, então agora eu posso, né? Eu comecei a criar argumentos na minha mente para me convencer que estava tudo certo, não tinha problema. E aí dentro de mim veio aquela luta. Não vou comer, já fiz 6 dias e meio de dieta, bonitinho, comi tudo certo. Mas na metade do último dia, o que será que aconteceu? Falei, acho que eu vou perder essa batalha. Então eu preciso de muita coragem para dizer não para as minhas vontades. Eu preciso de muita coragem para dar um chega para lá em mim mesmo. Sossega, fica quieto. Você sabe que você não pode fazer isso. Você sabe que você não pode falar dessa forma. Você sabe que esse não é o lugar para você. Você sabe o que você precisa fazer agora. Vai e faça agora. E se eu não tiver essa coragem de me colocar contra a parede, porque se eu não me coloco contra a parede, as circunstâncias vão me colocar contra a parede. E todas as vezes que as circunstâncias me colocarem contra a parede, me pressionarem, é aquele momento em que literalmente se torna insuportável algumas coisas na vida. Quando eu me coloco na parede, contra a parede, quando eu faço essa pressão interna, quando eu me pressiono a fazer o que é certo fazer, todas as mudanças da minha vida se tornam mais fáceis. E é sobre isso que nós estamos falando hoje. Sobre uma mudança completa da minha vida. Tem um homem na Bíblia que chama Jacó. Jacó, o significado desse nome é enganador. E de fato, por muito tempo ele honrou esse nome, ele foi um belo de um enganador. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Em uma ocasião específica, Isaac, o pai desses 2 homens, ele chamou Esaú e disse assim: eu já estou velho, não sei quanto tempo mais eu vou ter, então por favor filho, vai até as terras e casse algo, eu quero que você prepare aquele prato que eu tanto gosto. Esaú foi, pegou as suas armas, as ferramentas necessárias e saiu em busca da caça. A esposa de Isaac, ela não teve um posicionamento inteligente. Ela foi falar para o seu outro filho, para Jacó, o que tinha acontecido, o que tinha sido dito naquela oportunidade. E Jacó, em função de toda essa situação, até em função da sua conversa com a sua mãe, ele preparou todo um esquema ali, com base no engano, na manipulação e na mentira. Enquanto Esaú saiu para caçar na mata,
Jacó foi até os rebanhos de seu pai, ou seja, no lugar mais perto, no lugar mais rápido. Matou um dos animais, a sua mãe o ajudou, foi preparado o alimento e foi entregue ao pai. Como consequência desse alimento entregue ao pai, o pai daria a bênção dele para o seu filho. E Jacó sabia que existia uma diferença muito grande, a começar pela parte física em relação ao seu irmão. A Bíblia descreve Esaú como sendo um homem muito peludo. E aí veio aquele pensamento: eu não vou conseguir enganar o meu pai, o nosso irmão. O meu irmão, ele era muito peludo, se eu chegar lá perto, ele vai tocar em mim, ele vai ver que não é o meu irmão, que sou eu. E aí ele pegou peles de animais, colocou ao redor do seu corpo, dos seus braços. Quando o pai dele tocou nele, ele viu que estava peludo, ele pensou que fosse o irmão, e abençoou a vida de Jacó. Jacó queria ser abençoado? Vamos trocar a palavra abençoado. Vamos usar outras palavras que a gente usa no dia a dia. Jacó queria vencer na vida? Queria. Jacó queria prosperar? Queria. Jacó queria alcançar uma grande vitória? Queria. Mas tudo isso não pode ser a qualquer custo, tem o jeito certo. Como consequência desse engano, lá na frente, Jacó foi enganado por várias e várias vezes. Como consequência desse plantio errado que ele fez, a colheita também não foi. Mas depois de um tempo, no livro de Gênesis 32, ali diz que um homem veio, que no caso era um anjo do Senhor, e pôs-se a lutar contra Jacó. E eles ali na luta, durante toda a madrugada. Quando o homem viu que não poderia parar Jacó, ele tocou no músculo da coxa de Jacó. Ele feriu Jacó. Só que Jacó não parou de lutar. E lá diz que Jacó disse assim: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Ninguém para uma pessoa decidida a mudança. Porque naquela oportunidade, não era uma luta aleatória. Tinha um propósito, tinha um objetivo. Lutar por aquela bênção era lutar pela mudança dele. Era lutar pela transformação dele. E olha como que são as coisas. No início, Jacó queria o que era bom, mas ele não estava disposto a lutar. Então ele enganava, manipulava, mentia, ia pelo caminho mais curto. Nessa oportunidade, ele não foi pelo engano, pela mentira ou pela manipulação, ele foi pela luta. Ele passar a madrugada toda lutando contra aquele homem, comprovou que ele já não era mais o mesmo. Ele já teria criado um jeitinho, sabe o que nem falam, o jeitinho brasileiro? Ele já tinha dado aquela enganadinha daqui, de alguma forma, uma outra forma diferente, ele teria tentado chegar ao objetivo que ele desejava. Mas ele foi por intermédio do suor, do sacrifício, por intermédio do esforço, por intermédio da coragem, da ousadia. E como consequência, depois, o seu nome foi mudado, de Jacó para Israel, campeão com Deus. Literalmente, o título de campeão vem para todo aquele que consegue vencer a si mesmo antes de qualquer coisa.
Quero me tornar um campeão na vida. Comece sendo um campeão diante do espelho. Quer se tornar um campeão no seu trabalho? Comece se tornando campeão diante das suas vontades. Quer se tornar um campeão na sua família? Comece a se tornar um campeão diante das suas emoções. Quer se tornar um campeão diante de todos? Se torne um campeão quando ninguém estiver te vendo. Porque dessa forma nós chegamos ao nível que desejamos. Dessa forma sonhos são materializados. Dessa forma a nossa vida é mudada por completo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Eu acredito que o único caminho para a grandeza é a disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Nem sempre eu vou ter as emoções favoráveis para fazer aquilo que é certo, que é necessário. A disciplina me faz fazer o certo. Nem sempre eu vou ter pessoas ao meu redor falando aquilo que me motiva a fazer o certo. Mas porque eu sei que é o certo, então eu vou fazer. Nem sempre as circunstâncias que me cercam vão ser as mais favoráveis para eu alcançar uma grande vitória. Mas eu preciso fazer o que for necessário para chegar lá. O que separa uma pessoa da outra? O que torna ela tão diferente? Uma palavra: escolhas. No livro de Deuteronômio diz que hoje o Senhor nos deu como escolha vida e morte, bênção ou maldição. Deus deixa a escolha, mas Ele também deixa um conselho depois da escolha. Ele diz: escolham vida, para que vocês e seus filhos vivam. Então a nossa escolha, ela precisa ser muito bem pensada, planejada, muito bem escolhida, porque não interfere simplesmente na minha vida. Pega os que estiverem ao redor, afeta os meus descendentes. Por exemplo, eu já falei com a senhora, não faz muito tempo. Eu parabenizo a senhora. Agora eu parabenizo diante de todos que aqui estão e diante de todos que estão nos acompanhando pela transmissão. Tem uma mulher aqui que ela está junto com a filha dela. E existe uma outra filha que é igualzinha a ela, são gêmeas. O horário delas são diferentes. Elas não podem estar juntas aqui, tanto é que uma das irmãs está aqui. O que ela faz toda semana? Às 9 horas da manhã ela vem com uma filha. E agora ela está aqui com a outra filha. É fácil se deslocar 2 vezes para o mesmo lugar? Não é. Temos as nossas responsabilidades, compromissos? Temos. Mas essa escolha da senhora é o tipo de escolha que traz bênção para a sua casa. A senhora, por exemplo, a senhora está aqui, não é porque a senhora não teria outras responsabilidades. Estar aqui foi uma escolha. E uma escolha que vai trazer muito favor para a senhora, em tudo que a senhora fizer. Então todos os dias nós temos a capacidade de estabelecer uma prioridade na nossa vida. Se vocês estão aqui,
cada um de nós estamos aqui, cada um de vocês estão nos acompanhando pela transmissão, é porque vocês entenderam, que Deus, Ele é uma escolha, uma das escolhas, ou melhor, a escolha mais importante da minha vida. Vocês poderiam ter ficado em casa, mas vocês escolheram estar, escolheram certo. E eu tenho que levar esse raciocínio para tudo. Diante de um prato, de uma mesa, eu tenho a escolha de comer muito ou comer o suficiente para o meu bem-estar. Diante de um tratamento negativo das pessoas para comigo, eu tenho a escolha de mandar ela para aquele lugar, como eu tenho a escolha de dar uma resposta calma, tranquila, de pagar numa moeda diferente, não na mesma moeda. Diante de um não, quando eu fui pedir uma oportunidade, eu tenho a escolha de chorar, desistir, de abrir mão, ou de ir para a próxima porta e pedir uma nova oportunidade. Diante de uma perda terrível, se eu perdi alguém que eu amava, se eu perdi alguém que era importante para mim, eu tenho a opção de chorar, me lamentar e viver como se o meu mundo estivesse acabado, ou eu tenho a opção, mesmo não sendo fácil, de me levantar, mesmo que as pernas estejam bambas, mas continuar lutando dia após dia, porque a minha vida não acabou. Mesmo que você não saiba, e pode acontecer, mesmo que você não saiba onde você quer chegar, uma coisa eu tenho certeza: todos nós sabemos para onde nós não queremos voltar. Eu sei a vida que eu não quero viver. Pode ser que eu me encontre hoje num lugar de dúvida em relação ao meu futuro, parte profissional, por exemplo. Não sei se eu quero mexer nessa área, não sei se eu quero mexer nessa área, se eu quero mexer em outra área. Mas eu sei que eu não quero ser endividado. Eu sei que eu não quero viver uma vida de escassez. Eu sei que eu não quero depender de ajuda. Então esse já é um bom ponto de partida. Fazer as escolhas pensando naquilo que eu não quero viver. Eu não sei ao certo, um exemplo, qual é o meu peso ideal, mas o que eu sei? Eu sei que eu não quero estar muito acima do meu peso, senão vai afetar minhas roupas, vai afetar minha saúde. Então eu tenho que tomar as decisões com base naquilo que já está consciente aqui, já está estabelecido dentro de mim. Viver com Deus é viver uma história incrível, sobrenatural, é alcançar materialização de sonhos e projetos, é impactar, é viver uma vida com um propósito maior, vai muito além do que eu vou ganhar, de quais serão os meus benefícios, se vão me aplaudir ou não. Viver com Deus é viver a única vida que vale a pena ser vivida. E Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. Feche seus olhos. Ele tem uma recompensa para você. Ele tem uma vida, e não uma vida comum, uma vida extraordinária. Ele tem uma vida em abundância, uma vida de grande crescimento. Tome a decisão certa agora e mudanças vão acontecer. Tome a decisão certa e a sua vida será transformada por completo. Deus não tem só isso para você, Ele tem uma medida, uma porção muito maior. Ele quer fazer uma grande obra na tua vida, Ele quer literalmente transformar quem você é, e transformando quem você é, tudo ao teu redor é transformado, tudo ao teu redor é mudado. Não se contente com medidas mais baixas, sendo que Ele tem medidas muito maiores. Não aceite porções pequenas, sendo que Ele quer transformar por completo a tua vida. Ele tem uma porção que vai além de toda e qualquer medida. Quando Deus faz, Deus não pinga, Ele jorra. Quando Ele faz na tua vida, Ele derrama, Ele entrega muito além, Ele vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que nós sequer temos a capacidade de imaginar. Deus quer te favorecer, Ele quer mudar a tua história. Ele não tem prazer no teu sofrimento, Ele não tem prazer na tua dor, Ele não tem prazer na tua miséria,
Ele não tem prazer no fato de que você carrega a dívida junto com você. Ele não tem prazer em ver você nessa posição mais baixa, nessa posição de humilhação, de vergonha. Ele não tem prazer nisso. Ele quer te levantar de uma forma extraordinária. Ele quer te favorecer. Ele quer mudar a tua vida. Ele quer transformar por completo aquilo que você tem vivido. Ele quer mudar por completo, não tenha dúvida. Assim como o Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. E a palavra do Senhor diz que nós, mesmo sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. O que dirá o nosso Pai que está lá nos céus? Dará coisas ainda melhores, ainda maiores. Então, se você como pai, se você como mãe, você tem o melhor para o seu filho, você quer dar o melhor ao seu filho, o que dirá Ele em relação a você? Ele quer mudar a tua vida, Ele quer transformar os seus resultados. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: Senhor, eu não vou viver essa vida nesse nível mais baixo. Eu não vou viver essa vida nesse nível de dor. Eu não vou mais viver essa vida nesse período de sofrimento. Não, muito pelo contrário, eu acredito em uma transformação completa. Eu acredito em uma reviravolta completa. Eu acredito que a minha vida, ela pode não ter caminhado antes, mas agora ela vai caminhar. As coisas podem não ter dado certo antes, mas a partir de agora elas vão dar certo. A partir de agora tudo vai frutificar. A partir de agora tudo vai caminhar. Começa a declarar quais são as mudanças que vão acontecer na tua vida de hoje em diante. Quais áreas da tua vida vão caminhar que ainda não tinham caminhado? Quais projetos você vai ter êxito? Quais são os sonhos? Quais são as ideias que vão sair do papel e vão se transformar no maior testemunho da tua história de vida? Qual é o impossível que você vai ver? Qual é o impossível que você vai viver? Qual é a glória maior que você vai testemunhar na tua vida? Então declare e fale: meu Deus, eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. Eu creio que o Senhor vai me levantar de uma forma poderosa. Eu creio que o Senhor vai me levantar a minha família, vai levantar a minha casa, vai levantar a minha empresa. Eu acredito em uma vida completamente diferente daquela que eu tenho vivido. Nós falamos no início dessa reunião: toda mudança é possível. Diga isso para você: toda mudança é possível. Toda mudança é possível. Se vocês estiverem nos acompanhando do teu trabalho, na tua casa, diga isso para você: toda mudança é possível. Toda mudança é possível. Toda mudança é possível. Você tem que parar diante da tua empresa e dizer isso: toda mudança é possível. A minha empresa vai mudar. O que eu vivo aqui dentro vai mudar. Dentro da tua casa, você tem que declarar: toda mudança é possível. Toda mudança é possível. Não pense o contrário. Não duvide, porque a dúvida em nossos corações, essa incerteza dentro de nós, é o que acaba travando toda a nossa vida, acaba amarrando, nos impedindo de viver uma glória maior. Então declare todas as vezes: o que para mim é impossível, para o Senhor é possível. O que eu não consigo mudar, o Senhor tem poder para mudar. O que eu não posso reverter, o Senhor reverte. O que eu não consigo transformar, o Senhor transforma. Então declare, profetize o que vai acontecer na tua vida nos próximos dias, o que acontecerá na tua vida nas próximas semanas. Declare quais portas serão abertas, qual vai ser o teu salário de hoje em diante, qual vai ser o faturamento da tua empresa. Se você tem um desejo de trabalhar em um lugar específico, comece a profetizar: antes que esse semestre se encerre, eu me vejo trabalhando na empresa tal, na multinacional tal, eu me vejo ocupando cargo tal, eu me vejo ganhando salário tal, eu me vejo vivendo essa vida extraordinária, eu me vejo vivendo o impossível, eu me vejo vivendo o sobrenatural, eu me vejo saindo deste lugar de miséria, de opressão, de lamento. Assim como nós falamos no início da reunião, chegou o dia que Ana se levantou, e ela se levantou para nunca mais cair. Hoje, se você tem um desejo de chorar, o choro não deve ser pelo tempo passado, tem que ser aquele choro que vai te constranger, vai te levar a uma mudança, o choro que te faz vencer, romper. Você não pode tolerar viver mais a mesma vida, você não pode tolerar viver mais os mesmos resultados. Então coloque um ponto final em tudo aquilo que já se estendeu por tempo demais. Todos os anos era a mesma coisa. Talvez você esteja em uma condição parecida. Talvez você possa dizer: todos os anos tem sido a mesma coisa na minha vida.
Mas estabeleça o que vai acontecer na tua vida todos os anos, a partir de agora. Todos os anos, começa a declarar: eu vou fechar o contrato um maior do que o outro. Todos os anos eu vou viver a materialização dos meus sonhos e projetos. Todos os anos eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Todos os anos eu vou ajudar centenas, dezenas de pessoas. Todos os anos eu vou viver essa reviravolta incrível. Todos os anos eu vou crescer. Começa a declarar: todos os anos eu vou contar um testemunho maior do que o outro. Todos os anos eu vou ir no altar da minha igreja e eu vou compartilhar o meu testemunho. Se na tua cidade não tem o Ministério Mudança de Vida, então profetiza do lugar onde você estiver. Todos os anos eu vou enviar o meu testemunho para as igrejas, para a sede São Paulo, para a sede Rio Preto, para todas as igrejas do Ministério Mudança de Vida. Todos os anos eu vou testemunhar de uma forma poderosa, porque eu vou governar, eu vou crescer. Este é o meu momento, esta é a minha hora, é a hora da virada da minha vida, é a hora de eu viver grandes transformações. Pode não ter acontecido antes, mas declare: a partir de agora vai acontecer. Pode não ter dado certo antes, mas a partir de agora vai dar certo. Pode não ter fluído antes, mas a partir de agora vai fluir. Será incrível, poderoso, sobrenatural. Estenda suas mãos para cá. Senhor, eu peço que o Senhor age em favor de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu peço que o Senhor se levante do teu tão grande trono, com poder, com autoridade, e mude por completo a realidade dessas pessoas. Se porventura, Senhor, existe algo que está travado, se porventura existe alguma coisa amarrada, tudo aquilo que estiver amarrado, travado, que seja liberado no mundo espiritual. Tudo aquilo que estiver bloqueado, que seja liberado em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que de hoje em diante, até aquilo que tinha tudo para dar errado, a partir de agora dará certo na sua vida. Eu declaro que a partir de agora, você não chora, você se alegra. O teu choro vai ser de emoção, por conta das vitórias que você vai viver. Eu profetizo sobre a sua vida: o seu testemunho será maior do que jamais foi, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus.